Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs presentes aqui no Santuário Diocesano de Santo Antônio, e caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que estão conosco, um pouco às vezes distantes geograficamente, participando da missa porque acompanham a nossa celebração através da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais. Já estamos vivendo o 4º domingo da Quaresma. Olha como que o tempo passa tão rápido. A Quaresma parece que é tão grande, longa. De repente, nós já estamos nos preparando para daqui a alguns dias celebrar a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que participaram das missas com assiduidade aos domingos, que é o nosso dever, aprenderam em cada domingo uma bela lição da palavra de Deus. Hoje também Deus vem dizer alguns maravilhosos ensinamentos para a nossa vida. Vamos prestar atenção. Logo na primeira leitura, no segundo livro das Crônicas, nós vimos uma crônica, ou seja, um relato de uma situação que aconteceu no coração do povo amado, conduzido por Deus. Talvez tivessem se sentido autossuficientes. Está tudo certo, nós já fizemos muitas coisas, agora vamos seguir nossa vida do jeito que conseguirmos, tendo boas ideias, fazendo um projeto para nós e vamos viver. E foi nesse momento, nessa grande falha que eles tiveram, que tudo foi por água abaixo. Tudo que eles tinham, perderam. Até a terra deixou de produzir. Eles foram escravos na Babilônia, não tinham mais a liberdade de estar com Deus, sendo conduzido por Ele, até que surge um outro que vai governá-los, para poder dizer: voltem para o lugar onde vocês estavam. Mas era necessário que eles se deixassem conduzir por Deus. Olha como que é prejudicial desobedecer. Nunca, meus irmãos, podemos desobedecer os ensinamentos de Deus. Nunca podemos desobedecer a sua palavra. Nunca podemos ficar longe dele, querer construir a nossa vida de qualquer jeito. Não dá certo. Não é que Deus não ajuda. Deus ajuda muito, muito, muito mais do que nós pensamos, mas nós fugimos dele. Quantos exemplos que todos nós temos dentro das nossas famílias. Os pais dizendo para seus filhos: meu filho, não faça isso. Meu filho, não namora essa moça. Minha filha, não namora esse moço. Não dá certo. E quando um pai e uma mãe dizem não dá certo, não dá certo mesmo. E aí eu digo para vocês, o filho bate o pé, não escuta, não enxerga, mais tarde ele corre chorar na casa do pai e da mãe. Eu te avisei, porque a cobrança precisa ser feita pelos erros que nós assumimos.
na nossa vida escolhemos. E olha que Deus hoje vem dizer para nós: meu povo me abandonou, esse povo foi destruído. Para nos ensinar, não abandonemos Deus, não troquemos Deus por nada. Nessa quaresma, quantos domingos você faltou da missa? E por quê? Você estava lá no hospital com dengue? Com Covid? Ou você estava passeando? E no seu passeio tinha tanta coisa bonita para ver, que você não encontrou a maior maravilha, porque você não deu tempo para Deus. Não foi à celebração, não escutou a palavra, não recebeu Jesus. Esse é apenas um exemplo que eu dou, para que os meus ouvidos escutem, e os vossos também, e de todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando a Santa Missa. Não abandonemos Deus, porque querer determinar a nossa vida é muito arriscado e quase sempre dá tudo errado. Aprendemos mais um ensinamento, a segunda leitura. Deus, o apóstolo diz, é misericordioso. Mas sabe, meus irmãos, tem um ditado aqui no Brasil que diz assim, desculpem falar, tudo acaba em pizza. Isso significa, no fim dá tudo certo e se resolve, porque você interfere, você corrompe um, você já é corrompido, então você corrompe os outros, aí dá tudo certo. Com Deus não tem isso não. Todos os dias nós precisamos fazer por onde, dentro da nossa vida, para sermos dignos da misericórdia de Deus. Uma pessoa é conhecida pelas suas atitudes. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes Deus nos deu uma pérola, a mais preciosa que existe no mundo, mas nós não cuidamos, e a pérola vai ser, ou foi transferida, será, ou foi transferida para as mãos de outra pessoa. Deus é ruim? Não. Nós é que escolhemos o caminho errado, está na leitura de hoje. Nós é que escolhemos o caminho das trevas. Nós é que escolhemos nos afastar de Deus. E tem um outro ditado que diz: depois que você derramou todo o leite que existia lá naquela vasilha, você não tem mais o leite. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, das nossas escolhas, de tudo que nós fizermos todos os dias, de uma forma o mais correta possível. Semana passada, Deus nos dizia sobre a nossa conduta. Hoje, Ele também reforça isso que nós precisamos, escolher o caminho da luz, e às vezes o caminho da luz é o mais difícil, porque exige muito mais de nós. Não podemos, escutem o que eu vou dizer, não podemos oferecer a Deus o tempo que sobra, quando a gente não tem mais nenhuma ocupação, quando nós não estamos mais ativos ou atentos, ou necessitando de uma decisão, ou de um posicionamento. Deus em primeiro, Ele é a origem, Ele é a raiz, Ele é o amor, Ele é tudo que eu preciso.
Eu não posso dar o meu tempo que está sobrando, mas eu tenho que dar para Deus o tempo que Ele me dá, naquilo que Ele me oferece, com tudo aquilo que eu estou para fazer, mas Deus em primeiro lugar. A palavra hoje vem nos dizer, porque Deus, meus irmãos, misericordioso, nos colocou dentro do seu coração em primeiro lugar. Por isso que Ele enviou à terra o seu Filho, que morreu pregado numa cruz, derramando até a última gota de sangue e a última gota de água que existiam dentro do seu corpo, para nos trazer a salvação. Deus não poupou o seu Filho, mas o seu Filho foi sacrificado para que nós tivéssemos a vida verdadeira. Porque hoje a segunda leitura também fala, e o Evangelho, da cruz, a cruz gloriosa de Jesus. A cruz era motivo de horror. Eram crucificados os criminosos daquele tempo. Jesus não era criminoso. Jesus não tinha matado, nem roubado ninguém. Mas Ele foi condenado à morte de cruz, a pior que existia, para nos mostrar que Ele foi ao extremo para trazer o centro da nossa vida, que é a salvação de Deus. E por isso, queridos irmãos e irmãs, todos que estão aqui e todos que estão me ouvindo nesse momento, através das nossas transmissões, não rejeitemos a cruz. Posso afirmar para todos vocês que estão aqui, para todos que estão acompanhando a Santa Missa, muitas vezes nós temos medo da nossa cruz. Nós rejeitamos a nossa cruz. Nós temos medo do sofrimento. Nós temos medo de muitas e muitas coisas. Vejam, meus irmãos, muitos católicos apostólicos romanos trazem no peito uma cruz. Muito bem, mas onde está o Jesus nessa cruz? Já tiraram. Aí não é o sinal da salvação, é apenas um enfeite que a pessoa coloca no peito, pendurada no pescoço. É um enfeite. Não tem o Cristo ali crucificado, para mostrar que não é uma cruz sem Cristo. A cruz, quando não tem Cristo, ela não salva. A cruz só é verdadeira quando tem Cristo, para a gente enxergar e lembrar daquilo que Ele fez e entregou a sua vida para todos nós. E não precisamos ter medo da cruz, a cruz de cada dia, porque Deus, meus irmãos, está conosco para carregar aquela cruz. Quando a gente pensa que está passando um pedaço da nossa vida como se fosse um caminho cheio de pedras, um caminho de elevações, e que podem nos machucar, porque a cruz vai ficar forte ainda muito mais, e nós vamos ter que encontrar mais forças para carregá-la, porque nós vamos ser machucados por ela. Que engano! Jesus carrega conosco, principalmente naqueles momentos da vida mais difíceis que Deus nos dá, ou que a vida nos oferece, porque a nossa vida é testada, a nossa fé também. É no revés da vida, na turbulência da vida, que a gente enxerga o amor de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por uma estrada que faz muito tempo que não chove, uma estrada de terra, e de repente, quando você estava indo para uma fazenda, para um sítio, para uma chácara, ou era o caminho para você chegar em outra cidade, o único que existia, deu um vendaval ali e se levantou uma poeira
tão forte que você não enxergava 1 centímetro à sua frente. E agora o que eu vou fazer? Calma. A poeira desaparece e você vai enxergar não mais um caminho de terra, mas um caminho limpo, asfaltado, com o melhor asfalto que pode existir. Esse exemplo que eu estou dando, eu gosto de dar exemplos simples para a gente poder entender um pouquinho da riqueza da graça de Deus. Quando vocês e eu, quando todos nós enfrentarmos grandes poeiras que a gente não enxerga nada na nossa frente, tenham calma, porque Deus não abandona ninguém no meio da aflição. Ele está conosco na alegria e está conosco na aflição. A poeira vai passar e você enxergará não mais um caminho de terra, mas um caminho bonito, que agora você continuará na mesma estrada caminhando. Então hoje a palavra de Deus vem dizer: obedeça aos meus ensinamentos. Não se ache tão inteligente que você não precisa mais de mim, pois hoje tudo pode estar de acordo dentro da sua vida e amanhã tudo pode acontecer de forma diferente. Não se iluda. Deus vem dizer para todos nós, Ele vem mostrar: carrega a sua cruz com firmeza, com confiança, porque eu estou com você. Não fique desesperado por nada. Uma porta se fecha, abre-se um horizonte. Tenha calma, tenha paciência. Meu filho venceu. Escolha o caminho da luz, o Evangelho fala, não o da rejeição de Deus na sua vida. Não escolha o caminho das trevas, porque quem escolhe as trevas vive nas trevas. Quem escolhe a luz, escolhe a luz, e a luz é Deus. A campanha da fraternidade deste ano nos ensina a encontrar esse caminho da luz, sabendo que Deus é nosso Pai, e nós somos irmãos, e que nós estamos aqui nesse mundo para diminuir a dor do próximo, trabalhar em prol para que o amor exista de uma forma correta, fraterna entre as pessoas, fazer a nossa parte para que o mundo seja um pouco melhor. Eu não tenho condições de mudar o mundo, mudo o canteiro que está lá na minha casa. Ou seja, se cada um mexer no canteiro, estou dando esse exemplo, o mundo vai ficar melhor. Cada um lutando para que o Evangelho, a palavra de Deus, sejam vidas dentro da nossa vida. Então hoje Deus vem nos trazer nesta manhã a sua luz e a sua sabedoria. Quem sabe ontem, quando estava chovendo e que muitos de nós foram dormir, amanhã será que eu vou conseguir ir à missa? Estamos aqui. E por que será que Deus nos trouxe? Para dizer: siga meus passos, você será feliz e nunca escravo. Confia na minha misericórdia, mas faça aquilo que lhe cabe fazer. Carrega a sua cruz, porque você não carrega sozinho, mas eu carrego com você. Finalizo dizendo: se não tivesse existido cruz, e Jesus não tivesse carregado então essa cruz, nela crucificado, nós não teríamos a salvação. A cruz salva, a cruz não mata, a cruz traz vida a partir de Jesus Cristo ressuscitado. Então,
não abandonemos Deus. Carreguemos nossa cruz. A gente pensa que os ombros ficarão machucados. O machucado será leve, porque a conversão do coração é o bálsamo que cura a nossa vida. Professemos nossa fé.